paz do Senhor, irmãos. Domingo é dia de EBD e nós estamos aqui para juntos estudarmos a lição 5 da nossa revista. Hoje não teremos classes presenciais, só dos novos decididos, só de discipulado. A nossa igreja está em assembleia, então se você está nesse momento se direcionando à igreja física, o templo, para estar participando da assembleia, glória a Deus pela sua vida, mas você por algum motivo que não foi, está em casa, está ainda viajando, está acessando esse meio de comunicação aí na sua viagem, onde você está, eu quero te convidar nesse momento a estar conosco estudando a palavra do Senhor. E para você também que foi à igreja e está assistindo agora em um outro momento, até mesmo em um outro dia da semana, nós vamos estudar a lição 5, que tem por título Deus instrui os seus adoradores. O título já fala muito, Instruir, que vem de instrução, que vem de ensinar. Então, esse Deus, o Deus que nós servimos, Ele mesmo ensina, Ele mesmo fala, Ele mesmo instrui como Ele quer ser adorado, como Ele quer que venhamos ter relacionamento com Ele. Então, vamos ler o texto áureo, por gentileza, abra sua Bíblia aí, em Levítico 9, para lermos o texto áureo. Versículo 23 e 24, que diz assim: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. O que é que a gente acabou de ler? O que significa tudo isso? Então nós vamos estudar a partir do capítulo 1, para poder entendermos o que acabamos de ler aqui no capítulo 9. O capítulo 9 deixa claro que Moisés e Arão, eles entraram na tenda. Depois de entrar na tenda, eles saíram da tenda e abençoaram o povo. E depois de abençoar o povo, depois de entregar o sacrifício ao Senhor e sair da tenda e abençoar o povo, ele vai dizer que a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então precisamos entender por que a glória do Senhor se manifestou. Então eu te convido a você abrir sua Bíblia em Levítico 1, capítulo 1, e nós vamos ler o capítulo 1. Mas antes eu quero dizer para vocês o seguinte: o livro de Levíticos, ele é um livro que muitas vezes nós não damos importância. Muitas vezes a gente deixa de ler, a gente deixa de meditar, de estudar, porque começamos a ler algumas coisas e não entendemos e logo paramos. Então eu quero convidar você, não só com o livro de Levítico, mas com cada livro da Bíblia que você for ler, buscar, conhecer, ter entendimento, ver as características, ver o que aquela leitura, aquele registro que está ali quer te ensinar, porque nada na Bíblia está ali por acaso. O livro de Salmos, por exemplo, é um livro que é o homem falando com Deus. É um homem se dirigindo com Deus. Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer que o homem se relacione com Ele. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, não só para adorá-lo, mas para se relacionar. E esse relacionamento acaba levando o homem à adoração. Então o livro de Salmos é o homem falando com Deus. Então cada livro tem a sua especificidade. E o livro de Levítico é um livro que o próprio Deus se manifesta, mostrando como o homem deve se conduzir para adorar. Não poderia ser de qualquer forma. Não poderia no Antigo Testamento e não pode agora. Então não podemos achar que estamos no tempo da graça e vamos cultuar, servir a Deus de qualquer forma. Não podemos. Nunca. Deus é um Deus santo, Ele é um Deus imutável. Então,
precisamos aprender mais a perseverar na compreensão do estudo da palavra do Senhor. Muitas vezes a gente vê pessoas dizer assim: já li a Bíblia 2, 3, 4, 10, 15, 20, 40 vezes, mas você leu de uma forma corrida, ou você consultou, você ruminou, você meditou, você viu as entrelinhas, você buscou saber para que povo foi escrito, em que época, como estava a situação do povo. Então, quando você pesquisa a Bíblia, você vai aprendendo, se alimentando dessa palavra e vai compreendendo a grandeza do Deus que você serve. Então, a partir de hoje, não só o livro de Levítico, mas qualquer livro que você for ler, busque antes fazer um apanhado geral. Geralmente, as Bíblias de estudo, elas trazem, antes de começar os capítulos, bastante informação que vai te ajudar a compreender melhor a palavra do Senhor. Então, Levítico capítulo 1 diz assim: chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: quem chamou? Foi Deus que chamou. O que é que o título da nossa lição diz? Diz que Deus instrui os seus adoradores. Então Deus chamou Moisés como líder para instruir como ele iria ensinar, passar essa instrução para o seu povo. Então o líder recebe de Deus e passa para o seu povo, para o povo de Deus, para os seus liderados. Deus sempre coloca líderes. Deus sempre coloca líderes. E esses líderes, eles têm a responsabilidade de instruir. Olha que responsabilidade tremenda. Olha que responsabilidade estava nas mãos de Moisés, nas mãos de Arão. E aí o que Deus diz? Que Deus diz tem que ser executado, E aí o Senhor diz assim no versículo 2: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerás as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. E é isso que a gente vai começar a compreender aqui. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a experiência religiosa de Israel nasce da iniciativa, como a gente acabou de ver, de Yahvé, de Deus, que fala a Israel desde o começo da história. Ele falou no Sinai, durante a peregrinação do povo no deserto, da tenda da congregação, que foi o que a gente acabou de ler. As leis essenciais que derivam, que governam o povo, inclui, as leis cerimoniais, inclui a aliança que fora dada no Sinai, o decálogo e o código da aliança. Você sabe o que é decálogo? Você sabe o que é aliança? O código da aliança? Nós estamos no EBD, Então vamos saber esses nomezinhos, que teologicamente se faz necessário. Decálogo significa o quê? Você já sabe o que é, você só não está associando. Alguns de vocês, que eu sei que tem outros aí que já estão ligados. A Bíblia existe os 10 mandamentos, ou decálogo, que nome chique, que consistem em 10 regras dadas por Deus ao seu povo. Deus deu os 10 mandamentos, o decálogo, para quem? Para o mundo? Para o ateu? Não, deu para o seu povo, o povo de Israel. E está em vigor, viu? Está em vigor. A lei não foi extinta, não. Nós estamos na graça, mas continua em vigor. Os 10 mandamentos que foi dado ao Senhor Moisés continua vigorando. E foi dado ao seu povo para que tivesse uma vida mais feliz e próspera. Feliz e próspera. Achamos muitas vezes que a felicidade está em bens, em consumo. Achamos também que a prosperidade está nas finanças. Mas a felicidade e a prosperidade estão em obedecermos aos mandamentos do Senhor. O código, Código da aliança.
apresenta-se como o desenvolvimento do decálogo. Esses 10 mandamentos, a aliança faz com que as pessoas venham desenvolver, viver, aplicar os 10 mandamentos. Promulgado segundo a tradição judaica por Moisés, observamos que toda a redação do Código da Aliança é dominada tem um domínio, né, do primeiro mandamento e do segundo mandamento, respectivamente. Então, o que é que diz os mandamentos, os 10 mandamentos? Então, abra aí comigo em Êxodo 20. Nós não vamos ler todos, só alguns versículos que eu quero destacar para você. Olha o que diz Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus estava reafirmando quem era Ele. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo do mar. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, porque o Senhor não te... em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Por que não será por inocente? Porque ele estava avisando. Isso era tão levado a sério que eles evitavam falar o nome do Senhor, com medo de tomar esse nome em vão. Aí vai falar do sábado e vai prosseguindo. Quando você pula aqui para o 12, ele vai dizer o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra do que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Isso é tão comum hoje, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo. Então, o Senhor, ele foi, depois você lê aí, todo o capítulo 20, ele foi instruindo. Porque não adianta não cumprir essas coisas e querer adorar o Senhor. Mas, como o povo, mesmo diante de tantas orientações, o povo acabava pecando, então o povo precisava aprender como corrigir esse pecado, para que a adoração, o relacionamento com Deus não ficasse rompido. Então é disso que a gente vai começar a falar agora. Então aqui na revista ela traz holocaustos. Aí quando você começa a ler Levítico falando de holocausto, mas eu estou no tempo da graça, então eu não preciso saber disso. Precisa, irmãos, porque nada do Antigo Testamento se perdeu no Novo. O Novo, ele só existe porque ele reflete o Antigo Testamento. Ele cumpre, o Antigo Testamento é a base para que o Novo viesse cumprir. Então ele diz assim: hoje a gente sabe que não precisamos mais sacrificar animais por conta da vinda de Jesus. Mas se não tivéssemos essas instruções que vamos estudar agora, não entenderíamos o sacrifício de Jesus. Porque Jesus, ele veio para cumprir, né? E daí, agora, com o cumprimento de Jesus na cruz do Calvário, não se precisa mais fazer esses ritos. Mas eu preciso lembrar, toda vez que eu peco, que Jesus já morreu
para que eu não vivesse uma vida de pecado. Para que eu não vivesse uma vida de pecado. Então, quando eu peco, eu estou desonrando o sacrifício de Jesus. Estou desonrando. Estou desonrando. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Levítico de 1 a 17, ele vai falar sobre esse holocausto. Ele vai dizer de levar o bezerro, de como proceder, de como fazer tudo. Essas duas referências nos dá Levítico 1, de 1 a 17, Levítico 6, de 1 a 8, nos dá um pleno relato sobre como Deus, o Yahvé, queria que fossem realizados os holocaustos. Uma observação: o elemento essencial do sistema de sacrifícios era o estabelecimento e a manutenção da comunhão com Deus. Ou seja, esses animais que eram sacrificados, eles eram sacrificados para que a comunhão fosse restabelecida, porque o pecado, a desobediência ao decálogo, aos mandamentos do Senhor, fazia uma cisão, uma ruptura do homem para com Deus. O homem não conseguia mais ter comunhão com Deus, porque Deus não ama o pecado e não ama o pecador. Nós repetimos muitas vezes que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus não ama nem o pecado e nem o pecador. Não tem como desassociar. Não tem como desassociar. Quer ver a prova disso? Quando ele vai dizendo aqui, versículo 3: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem mancha, à porta da tenda da congregação, oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. De sua própria vontade. O pecador tem que reconhecer que é pecador, tem que reconhecer que pecou, que errou, que quebrou as ordenanças do Senhor, e de livre e espontânea vontade ir ao sacerdote, de livre e espontânea vontade ir levar o seu sacrifício, para que houvesse a restauração dessa comunhão. Então ele fala aqui, versículo 4, acompanha aí: e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para sua expiação. Você consegue entender isso? Esse pegar o animal e colocar a sua mão, o ofertante, colocar a sua mão sobre a cabeça do animal, era como se ele estivesse pondo, transferindo o seu pecado, o seu erro, a sua culpa para aquele animal. Aquele animal tomava o lugar. Tem alguma semelhança com Jesus? Jesus não foi o cordeiro macho que tomou o lugar, só que ele não tomou o lugar de um pecador. Ele tomou o lugar da humanidade, de todos aqueles que reconhecem, que aceitam o sacrifício do Senhor, que se veem, que se percebem como pecador. Por isso a importância, por isso que a Bíblia vai dizer que quem é nascido de Deus não peca, porque não vive na prática do pecado. Não tem como ser um servo do Senhor e viver adulterando, desejando a mulher do próximo, desejando o cônjuge do próximo. Não pode. Roubando, testemunhando falso. Por quê? Porque nós não podemos viver na prática do pecado. Então aquele animal, ele colocava a mão sobre o animal, no sentido de um ato de estar passando aquele seu pecado para aquele animal. E aí o versículo 5 diz: depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão e os sacerdotes oferecerão o sangue e espargirão o sangue ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Altar é lugar de presença de Deus. Temos que temer ao estar no altar do Senhor. Temos que entender também que a nossa vida tem que ser um altar diante do Senhor. Então, diante do altar, era derramado aquele sangue daquele animal, para que houvesse o quê? Uma purificação. A Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado.
Então alguém pagou pelo aquele pecado, e era um animal que era perfeito, que era macho, que recebia a culpa através da imposição de mãos, e aquela pessoa voltava a ter comunhão com Deus. Então precisamos compreender, através dessa passagem, a importância do sacrifício de Jesus e entendermos que alguém está pagando a nossa conta. Alguém está pagando a nossa conta quando pecamos, principalmente deliberadamente, quando temos entendimento de que aquilo não agrada ao Senhor. Não é uma questão de poder falar isso ou aquilo. Não pode falar isso na Bíblia, não pode falar aquilo. Não adianta vir com esses recortes, com essas narrativas. Não adianta, porque os 10 mandamentos estão aí, estão em vigor, e nós vamos ter que cumprir. E se não cumprirmos, vamos um dia, em um determinado momento, vamos nos apresentar diante do Senhor e prestaremos conta. Porque o pecador, ele tem que entender, compreender a sua condição de pecado. Enquanto o homem não entende isso, não tem como haver transformação. E muitos até entendem, mas querem permanecer no erro. Isso é uma outra história, isso é uma outra novela, uma outra etapa. Vamos agora para a parte 2 da nossa lição, que diz assim: adoradores profundamente agradecidos. Nós vamos encontrar isso em Levíticos 2, de 1 a 16, e Levítico 6, de 19 a 23. Também Levítico 7, 28 a 32, que vai falar das ofertas de manjares. Vamos lá. Capítulo 2 do Levítico, versículo 1. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela, e a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar, o que sobrar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima, é de ofertas queimada ao Senhor. Então, assim, essa oferta já não era assim totalmente consumida. Eles iam oferecer, uma parte ia ficar, e aí a gente tem algumas lições. Eu gostei de um comentário que a revista traz. Ela vai falar do cuidado de Deus de prover o sustento para quem tomava conta da casa do Senhor, né? Hoje a gente fala assim, fulano levita do Senhor. Na verdade, os levitas eram todos aqueles que tomavam conta do serviço do Senhor, da casa do Senhor, que cuidava da casa do Senhor. Então, essa oferta, ela já é uma oferta de ações de graça. Ao mesmo tempo em que se busca uma boa vontade divina, um favor divino, uma comunhão com o Senhor, ela consiste em bolos salgados, sem fermento ou de cereais. Parte da oferta era queimada, porque era a forma do Senhor receber seu cheiro suave, porque tinha as iguarias, tinha um azeite, e a outra parte era consumida pelos sacerdotes. Uma coisa que me chama a atenção, que eu não comentei no holocausto, e eu preciso ressaltar isso aqui para vocês, e eu percebi que eu não falei. O fato do holocausto está na revista, se você tiver, acompanha aí, eu achei bem interessante isso. Diz assim, tipifica que o pecador era consumido, o pecado era consumido, e com ele o pecador. Lembra que eu falei nesse instante?
que Deus não ama nem o pecado e nem o pecador. Então, quando a oferta, o holocausto acontecia, tudo era consumido. Então era como se fosse consumido não só o pecado, mas o próprio pecador. Então o Senhor nos ensina o que aqui? Que o pecador ele tem que morrer. O que é que a gente faz no batismo? A gente morre para o mundo, a velha natureza, o velho homem, e ressurge para Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. Só que muitas vezes a gente descobre que Eva sabe nadar, né? Que Adão sabe nadar. Mas a gente precisa, todos os dias, mortificar o nosso Adão. O homem, Adão. A natureza adâmica dentro de nós. E podemos fazer isso através da palavra do Senhor. Então era isso que eu queria ressaltar que eu pulei. Então essa oferta aqui já não era com animais. Vamos agora para os sacrifícios. Adoradores celebram em comunhão. Está em Levíticos 3, de 1 a 17, Levítico 7, de 1 a 37, Levítico 22, de 18 a 30. Vai falar sobre sacrifícios. São muitos os sacrifícios. Vai em Levítico 3, que você vai ver assim, ó, os sacrifícios de paz ou de graças. Tem algumas. Aí ele continua dizendo assim, ele vai, né? Vários tipos de sacrifícios que vão acontecendo no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, vai tendo. Deus é um Deus tão organizado que ele vai trazendo especificamente cada tipo de sacrifício, o porquê, como deveria ser feito. Então, o que o título da lição diz? Deus instrui os seus adoradores. Quem são os adoradores do Senhor? A igreja do Senhor. Eu e você. Lembrando, eu gosto bem de ressaltar isso, que igreja, eu sempre dizia isso, né? Eu dizia assim, eu sou igreja. Irmãos, nós somos igreja, e isso serve para você que está sem congregar, que diz assim, não, eu sou crente, eu oro, eu busco a Deus em casa. Igreja são os irmãos reunidos em Cristo. A Bíblia vai dizer, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ele se faria presente. Nós só somos igrejas quando estamos congregando, porque somos o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Uma pessoa, quando amputa um membro, um braço, uma perna, o braço sozinho ele é corpo? A perna sozinha é corpo? Não. O corpo, ele só é corpo completo. Cabeça, tronco e os membros. Então, o corpo, do pescoço para baixo, o corpo, ele tem que estar ajustado com a cabeça, que é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, você, enquanto dedo mindinho, quanto pé, joelho, você tem que estar ajustado a esse corpo. Porque Jesus vem buscar a sua igreja. E a igreja precisa estar ajustada enquanto corpo. E o diabo tem enganado muita gente em relação a isso, viu? Achando que aceitou Jesus, que lê a Bíblia, que ora, que jejuma, que busca, que está tudo bem, porque essas instituições, a igreja está assim, os tempos estão assados. Ei, acorda! Acorda, vem se encher da palavra do Senhor, que é direcionamento para as nossas vidas. Você acha que quando todo mundo estava com Noé, naquele barco, naquela embarcação, estava fácil? Estava fácil? Não estava fácil. Ali eles tinham que limpar, que alimentar aqueles animais, que se afiar um com o outro ali, da própria família. Mas pior estava do lado de fora, que só tinha morte. A igreja, por maiores problemas e dificuldades que possamos enfrentar, porque eu não sou perfeita. Pastor nenhum é perfeito. Membro de igreja nenhum é perfeito. Mas nós gostamos de olhar a imperfeição do outro e não tiramos a trave que está em nós. E aí achamos que a igreja não está com nada, não tem que ir para o templo, porque esses irmãos são isso, são aquilo. Isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que o homem com ferro se afia.
A gente vai se afiando, a gente vai se aprendendo, se ajustando. Porque senão como é que vai morar no céu? É por isso que tem os sacrifícios. Sacrifícios, já está falando de sacrificar. Os sacrifícios pacíficos eram oferecidos em gratidão a Deus ou em ocasiões em que se buscava comunhão com Ele. Por estarem gratos por algo, por reconhecer que Deus é bom, sacrificavam o Senhor. Ou quando buscava também o quê? Uma comunhão maior. Como é que a gente pode fazer isso hoje? Né? Como é que eu posso hoje sacrificar o Senhor? Vá pensando aí que no final, na conclusão, a gente tenta fechar isso. Além de serem apresentados com demonstrações de júbilo público ou por ocasião da desobrigação de algum voto, tipo, eles estavam se desobrigando de um voto, aí fazia também esse sacrifício. A oferta de animais macho ou fêmea sem defeito, aqui já poderia ser macho ou fêmea, né? Por quê? Porque o holocausto não podia? Porque aqui era sacrificar. Aqui o holocausto ele aponta muito para o sacrifício de Jesus, tinha que ser macho, perfeito. Aqui não, aqui já é o homem indo, entendendo a sua condição, e ele vai ofertar, né? Era uma oferta de um animal macho, já não era uma obrigação, era uma oferta. Sem defeito, de acordo com as posses, ou seja, ninguém ficava de fora. Quanto maior a posse, maior poderia ser o porte desse animal. Quanto menor a posse, menor seria esse animal. Mas todos são convidados a ofertar ao Senhor. Olha que tremendo. A gordura da oferta era queimada e o restante era consumido pelo sacerdote e pelo adorador. Aqui, o adorador, o ofertante, também participava do banquete. Era um momento de comunhão. Entende a diferença? Era um momento de comunhão, de estreitar o laço. E como eu acabei de falar aqui, a oferta era por gratidão a Deus ou em ocasião em que se buscava uma comunhão com Deus. Entende? É linda a palavra do Senhor, eu amo isso. Aí tinha o da unção. Vamos agora falar, né, sobre a unção. Adoradores plenamente habilitados. A unção habilitava aqueles adoradores de uma forma, aqui no Antigo Testamento, no Pentateuco, de uma forma mais específica. Por quê? Unção é igual a consagrar, a tornar consagrado, retirar do meio do comum e consagrar ao Senhor, né? Depois das diversas instruções sobre a liturgia que agradava ao Senhor, Moisés é instruído a ungir aqueles que haveriam de ministrar diante de Deus e do seu povo. Por isso, quando alguém é ordenado a pastor, ele recebe o óleo da unção. E no Antigo Testamento isso era comum. Quando se ia fazer algo para o Senhor, pegava os reis, quando iam ser consagrados, ungidos, eles passavam por esse óleo da unção. Os sacerdotes faziam isso. Quando foram construir o templo, Deus separou aqueles homens, eles receberam também a unção. A unção representava uma porção do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa para qualificá-lo para aquela obra também, né? Então, você depois lê Levítico 8, de 1 a 12. Mas vamos ler Levíticos 8, 1 e o 2. Já estou sentindo um frio aqui com esse ar, viu? A gente nunca está satisfeito com as coisas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tomarão os teus filhos com ele e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto de pães asmos.
e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. E fez, pois, Moisés como o Senhor ordenou-lhes. E a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então Moisés, a congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e seus filhos, e os lavou com água, e lhes vestiu a túnica, e cingiu com cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Então foi o que o Senhor fez através de Moisés, que Moisés era o líder. Ungiu, separou, vestiu, cingiu e derramou a unção sobre todos os utensílios que seriam usados de agora em diante para esses ritos, para servir na casa do Senhor, como liturgia, como consagração, separado para o Senhor. Então hoje nós fazemos isso como separando a nossa vida para o serviço do Senhor, separando utensílios na casa do Senhor para o serviço do Senhor, os microfones, o som, os instrumentos. Agora entenda, se os instrumentos, se os vasos, se os utensílios tinham que ser separados e ungidos, imagine as nossas vidas. Por isso que ele começou com Arão e com seus filhos, porque eles queriam estar no serviço do Senhor, à frente, para organizar e orientar o povo. Há sempre um perigo de querermos oferecer a Deus um culto segundo os nossos próprios padrões. Fogo estranho no incensário. Os nossos dias têm testemunhado práticas diversas que têm se introduzido em nossos cultos, a título de contextualização da liturgia. Não há fogo estranho em nossos incensários? É uma pergunta para refletirmos. Como eu acabei de dizer, eram tudo consagrado ao Senhor. E nós não podemos hoje trazer inovações sem antes consultar ao Senhor. Claro que tem muita coisa que a gente pode fazer, que precisamos fazer, porque estamos vivendo em um outro tempo. Mas precisamos perguntar do Senhor o que é que o Senhor quer. Se o Senhor está nisso ou se o Senhor não está. Para não levarmos fogo estranho para o altar do Senhor. Mas eu também quero lembrar que o altar também somos nós. E nós precisamos saber que culto nós estamos prestando ao Senhor no nosso individual. Quando fechamos a porta do nosso quarto. Quando estamos no nosso culto pessoal com o Senhor. Porque se no culto pessoal com o Senhor eu levo fogo estranho, eu coloco incenso estranho, certamente no coletivo eu vou estar também buscando trazer isso. E aí trazendo contaminação para esse corpo. Qual é a conclusão que nós chegamos? A aplicação para os nossos dias, para a nossa vida, para o hoje. Primeiro, o holocausto
visa a expiação da natureza pecaminosa, sem referência a nenhum pecado em particular. Então, nós não temos que ter pecados particulares, nós não temos que ter pecadinhos guardados. Essa aqui é a minha fraqueza, pecado de estimação. Não, tem que tudo ser colocado em holocausto, tem que tudo ser consumido pelo fogo do Senhor. Então, se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma fraqueza, que você sempre cai naquilo e você sabe que o Senhor não tem isso para a sua vida, você tem que buscar, restaurar, consertar. Envolvia também a ideia de congregação do crente ao serviço, de consagração do crente ao serviço do Senhor. Esse deve ser o sentido para hoje, o sentido de consagrarmos a nossa vida ao Senhor através do sacrifício maior que Jesus já fez na cruz do Calvário. O segundo ponto é uma nota constante nas instituições sobre as ofertas. Era a preocupação com o sustento do sacerdote, da causa do Senhor. Então, tinha oferta que uma parte era para o Senhor e outra parte era para o sustento. Ao ofertar, ele reconhece que seu sustento pertencia a Deus, ou seja, era Deus que provia. Então, nós que somos totalmente envolvidos na obra do Senhor, precisamos entender que é Deus que nos sustenta. Deus pode usar A, B, C para abençoar a sua vida. Glória a Deus pela vida dessa pessoa. Mas quem mantém, quem envia, quem dá o sustento é o Senhor. Quem dá o sustento é a igreja local para pagar seus funcionários, remunerar o pastor, remunerar a educadora religiosa, ministra de louvor. Quem dá o sustento à igreja física local é o Senhor. Porque o Senhor não deixa nada a dever a ninguém. Essa obra tem uma recompensa. E o Senhor não nos quer passando necessidades e dificuldades. E aí ele prossegue. Isso é a prova disso, né? Estou aqui servindo o Senhor e estou passando dificuldade. Não existe isso. Ao mesmo tempo, ofertando uma parte sobre o altar, declarava confiança em que Deus mesmo faria com que o restante lhe bastasse para o sustento. Ou seja, mostra também a confiança de que Deus ia sempre prover. E nós, como servos do Senhor, temos que ter essa confiança. Deus sempre vai prover o nosso sustento. Além disso, parte do ofertado, a melhor parte, pode-se dizer, era dedicada ao sustento do sacerdote e de sua família. O crente, assim como a igreja, precisa entender que o sustento dos seus pastores é parte do culto. Ou seja, quando eu vou cultuar o Senhor, que tem a hora da oferta, essa oferta que eu levo, o dízimo não, o dízimo a gente já sabe que é do Senhor, mas a oferta é uma parte do culto. Da mesma forma que eu louvo no culto, quando eu vou à frente ofertar, trazer uma oferta, eu estou também cultuando ao Senhor. E o terceiro e último ponto é: nós, os salvos por Jesus Cristo, temos suficientes motivos para apresentar a Deus nosso sacrifício em grande festa de comunhão. Então, nós precisamos entender que através do sacrifício de Jesus Cristo, hoje nós não precisamos mais sacrificar animais. A gente vê que tem algumas religiões que fazem esses sacrifícios e muitas vezes por entenderem que ainda precisa. Mas nós que entendemos tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, temos que compreender que esse sacrifício que nós acabamos de ler do Antigo Testamento apontava, já sinalizava, já preparava o caminho para a vinda de Jesus. Porque todas as vezes que eles pecavam, eles tinham que fazer o holocausto, eles tinham que estar sacrificando ao Senhor. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo, nós não precisamos mais hoje pegar um animal para sacrificar, mas precisamos sim ofertar a
a nossa vida ao Senhor, sacrificar ao Senhor aquilo que a gente sabe que está de errado, sacrificar, entregar, para que venha a ser morto, para que venha a ser consumido e possamos assim estarmos livres, vivendo a plenitude desse evangelho que transforma, desse evangelho que restaura, porque o Senhor colocou, né, as instruções dele para que os seus adoradores pudessem adorar em espírito e em verdade, não só em espírito, mas em espírito e em verdade. Um texto também que traz aqui é de 2 Timóteo 2,15, que fala, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, estudarmos o Pentateuco, compreendermos as especificidades desses livros, se faz necessário para manusear bem a palavra da verdade. E precisamos aplicar essa verdade em nossas vidas para que venhamos honrar ao Senhor, porque um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor e não teremos, na verdade, como nos esconder, porque tudo estará patente diante do Senhor, com quem teremos que tratar. Então aproveite que estamos ainda no tempo da graça e vamos afinar a nossa comunhão com o Senhor, porque tempos difíceis virão, porque a Bíblia tem se cumprido e tem mostrado que nós estamos entrando na plenitude dos tempos para a segunda vinda de Cristo, quando Ele vem buscar a sua igreja, o arrebatamento da igreja. E esse arrebatamento sempre fala que estarão 2 no campo, 2 na cama. Então quem estiver com comunhão, com relacionamento, com vida no altar, vai ouvir o som da trombeta e o seu nome ser chamado. Mas para isso, o altar tem que estar consagrado e a vida tem que estar diante de Deus de uma forma correta. Amém? Vamos orar rapidamente. Pai, eu quero te louvar por esse estudo, te pedir que o teu Espírito conclua a obra naquilo que eu não tive, Senhor, destreza, condições de aprofundar. E que teu Espírito, Senhor, incomode para que cada um possa tomar a sua Bíblia, Senhor, e começar a meditar, começar a buscar uma compreensão maior sobre tudo que foi explanado aqui. É no nome de Jesus que eu agradeço e oro. Amém. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. E não fica congregando em casa não, viu? Vem para a EBD presencial, que é uma bênção. Porque lá, no presencial, você não só ouve, você fala, você interage e a gente cresce mais. Deus abençoe. Foi um prazer.